Não tem explosivos, nem uma capa de fragmentação para espalhar estilhaços, nem onda de choque. Não explode o alvo. Ele basicamente só elimina o alvo colidindo com ele. Ele atinge a ameaça com tanta força que só a energia cinética transforma o míssil inimigo em uma nuvem de poeira e sucata caindo. Detecte, decida e intercepte rápido. Porque quando você está defendendo uma faixa estreita de terra, não tem o luxo de uma defesa em profundidade. Ou você intercepta no ar, ou não intercepta de jeito nenhum. Este sistema específico ocupa uma posição um tanto estranha. Durante anos, as pessoas perguntaram por que ele foi construído. Por que você precisa disso quando Israel, o país sobre o qual estamos falando hoje, já tem o famoso Domo de Ferro? Também existe a questão de por que seu primeiro lançamento em combate, em 2018, terminou de forma bizarra e confusa, sem abater o alvo. E por que, anos depois, o Ministério da Defesa de Israel disse que esse sistema específico foi responsável por interceptar mísseis balísticos disparados do Irã. Este é o Funda de Davi, a camada intermediária de um escudo que precisa funcionar mesmo quando está em desvantagem numérica. O que é a funda? Certo, para entender essa máquina, primeiro você precisa entender a filosofia por trás dela. Você ouve muito sobre a cúpula de ferro de Israel, mas isso é só uma parte de todo o quebra-cabeça. As defesas antimísseis de Israel não são um único escudo, elas são basicamente um bolo com várias camadas. Na base do bolo, você tem a cúpula de ferro, lidando com as ameaças de curtíssimo alcance, e no topo, praticamente no espaço, você tem o sistema Arrow, lidando com mísseis balísticos de longo alcance. E eventualmente, haverá um sistema a laser, chamado feixe de ferro. Mas bem ali no centro, fazendo a ponte, está a Funda de Davi. Agora, oficialmente, a Funda de Davi foi construída para interceptar foguetes de grande calibre, mísseis balísticos de curto alcance e outras ameaças em evolução. Mas esse meio termo é, na verdade, a posição mais difícil de ocupar. E aqui está o motivo. As ameaças nesse alcance são rápidas demais e pesadas demais para que interceptadores baratos e de curto alcance consigam lidar de forma confiável. Mas também há alvos demais para desperdiçar neles seus enormes mísseis capazes de operar no espaço que custam milhões de dólares. Você está lidando com alvos que podem manobrar, voar baixo para se esconder do radar ou chegar em salvas mistas projetadas para confundir o computador. E tem mais, a Funda de Davi não foi construída apenas para derrubar foguetes. Em 2024, surgiram relatos de que ela interceptou um míssil superfície-ar. Esse é um míssil projetado para destruir aviões, sendo destruído por um míssil projetado para destruir mísseis. Vamos voltar a essa situação confusa mais tarde. A lacuna. Ok, então por que o Domo de Ferro não foi suficiente? E para responder isso, precisamos olhar para a lacuna. Se você desenhar um mapa da cobertura defensiva, o Domo de Ferro protege uma cidade ou base específica de foguetes disparados de uma distância relativamente próxima. O sistema Arrow protege todo o país de mísseis disparados de centenas ou milhares de quilômetros de distância. Mas entre os dois havia a lacuna. Esse é o meio termo complicado. Estamos falando de ameaças com um alcance de aproximadamente 100 a 200 quilômetros. Israel enfrenta ameaças de foguetes há décadas, mas a natureza dessa ameaça mudou drasticamente após a Guerra do Golfo em 1991. As ameaças deixaram de ser apenas postes telefônicos voadores, tubos metálicos simples e não guiados, cheios de explosivos que seguiam uma trajetória previsível. Se o foguete não é guiado, você pode calcular onde ele vai cair praticamente instantaneamente. Se ele vai cair em um campo vazio, você nem precisa se preocupar em interceptá-lo. Mas a ameaça de médio alcance é uma espécie totalmente diferente. Estamos falando de foguetes de grande calibre, que são maiores, mais pesados e voam muito mais longe. Mísseis balísticos de curto alcance, que chegam em trajetória íngreme e em alta velocidade, e até mísseis de cruzeiro e drones que podem mudar de direção. Agora, a Domo de Ferro é realmente uma peça incrível de tecnologia, mas pedir para ela parar um míssil balístico pesado e guiado é como tentar parar uma bala com as mãos. Isso não vai funcionar. Você precisa de algo mais rápido, com maior alcance e um cérebro mais inteligente. É por isso que lá em 2006 começou o desenvolvimento da Funda de Davi, mas esse não foi apenas um projeto israelense. Esse foi o verdadeiro megaprojeto no sentido de que exigiu cooperação internacional. Ele foi desenvolvido como um esforço binacional entre a Rafael Advanced Defense Systems de Israel e a gigante americana Raytheon. Envolveu financiamento e apoio em testes da Agência de Defesa de Mísseis dos Estados Unidos. Eles não estavam apenas construindo um novo míssil, eles estavam criando um sistema de sistemas. Não basta ter um foguete rápido, você precisa de um radar que consiga detectar essas ameaças específicas, um centro de gerenciamento de batalha que possa tomar decisões de vida ou morte em milissegundos e um lançador que consiga colocar o interceptador na parte certa do céu. Então, como você constrói um robô que consegue identificar um alvo em manobra a 80 km de distância, persegui-lo e atingi-lo em cheio, bala contra bala? Bem, tudo começa com um par de olhos. Origem. Quando esse projeto começou, ele tinha um nome que parecia saído de Harry Potter, uma varinha mágica, mas, eventualmente, eles escolheram algo mais evocativo, Funda de Davi. A referência é óbvia, é a história bíblica do azarão derrotando um gigante com um único golpe preciso. Mas, em termos de engenharia moderna, o nome se encaixa perfeitamente, porque descreve exatamente o que o sistema faz.
Ele não depende da força bruta, ele depende apenas de velocidade e precisão incrível. A parceria com a Raytheon é importante porque muda a escala do que é possível. Não foi apenas uma questão de comprar hardware, foi um desenvolvimento conjunto. Você tinha linhas de financiamento americanas e capacidade industrial americana se unindo aos requisitos de combate israelenses. Em meados da década de 2010, o sistema estava entrando em sua fase de testes. Entre 2012 e 2015, eles realizaram uma série de testes intensos de interceptação no deserto do Negev. O radar precisava detectar um míssil-alvo simulado. O sistema de gerenciamento de batalha precisa calcular uma trajetória em tempo real, e o lançador tem que disparar um míssil Stunner para encontrá-lo em um ponto preciso no céu. Se qualquer uma dessas etapas falhar por uma fração de segundo, tudo será um fracasso. Mas não foi um fracasso. No final de 2015, o sistema foi entregue à Força Aérea de Israel e em abril de 2017, em uma cerimônia na base aérea de Hatzor, a Funda de Davi foi oficialmente declarada operacional. A fita foi cortada, as telas foram ligadas. Aparentemente, a lacuna foi fechada, mas estar operacional no papel e estar pronto para a guerra não são a mesma coisa. Então, antes de falarmos sobre sua estreia em combate, que alerta de spoiler foi um pouco bagunçada, precisamos olhar sob o capô. Como é que esse negócio funciona? Como funciona? Certo, para entender a Funda de Davi, você precisa parar de pensar nela como uma bateria de mísseis. Não é uma bateria de mísseis, como dissemos, é um sistema de sistemas. Basicamente, são três coisas trabalhando juntas em perfeita sincronia: os olhos, o cérebro e o punho. Vamos começar pelos olhos. O radar usado na Funda de Davi é o ELM 2084, construído pela ELTA. Este é um radar AESA, ou seja, uma matriz de varredura eletrônica ativa. Um radar mais antigo é um pouco como um farol, é um feixe de luz que varre o ambiente, se movendo ao redor, e só pode ver o que a luz atinge naquele momento específico. Se o feixe está apontando para o norte, ele não sabe o que está acontecendo no sul. O ELM 2084 é mais parecido com o olho composto de uma mosca. Ele é composto por centenas de pequenos módulos, transmissores e receptores, que podem direcionar o feixe do radar eletronicamente, sem mover fisicamente a antena. Ele pode olhar para dezenas de direções ao mesmo tempo de forma eficaz. Ele pode rastrear um alvo enquanto simultaneamente procura por novos e ainda guia o míssil para um terceiro. As especificações desse equipamento são insanas. No modo de vigilância, dizem que ele é capaz de rastrear até 1.100 alvos diferentes simultaneamente em distâncias de até 470 km. E aqui está um detalhe importante. Esta é a mesma família de radares usada pelo Domo de Ferro. Isso significa que eles não são apenas sistemas separados. Eles estão todos trabalhando juntos. Eles estão falando a mesma língua, por assim dizer. E em seguida, você tem o cérebro. Este é o centro de gerenciamento de batalha, que tem o estranho apelido de Golden Almond. Este é um container cheio de servidores e telas desenvolvido pela Elisra. Sua função é pegar aquela enxurrada caótica de dados do radar, 1.100 objetos voadores e filtrar instantaneamente. É um pássaro? É um avião? É um caça-amigo? Eu ia dizer super-homem. Ou é um míssil balístico tático sírio vindo em direção a Tel Aviv? Golden Almonds. Que nome é esse? É tão... sei lá por quê, mas é estranho. Tem que identificar a ameaça, calcular onde vai cair e decidir se precisa ser abatido. Se o míssil estiver indo para um deserto vazio, ele deixa passar. Se estiver indo para um centro populacional, bem, aí não deixa. Ele calcula um ponto de interceptação, designa um lançador e emite o comando de disparo. E isso nos leva ao punho, o interceptador Stunner. Esta é a parte do sistema que realmente sai do chão. Se você olhar para uma foto do míssil Stunner, a primeira coisa que vai notar é o nariz. Parece estranho, é assimétrico, é inclinado, parece um pouco com o nariz de um golfinho, e isso não é um erro aerodinâmico. A maioria dos mísseis, como você pode ver, tem um buscador. Normalmente é um radar no nariz. Mas o Stunner usa um sistema de guiagem com dois sensores. Ele tem um sensor de radar para rastrear o alvo através de nuvens e chuva e um sensor eletroóptico para identificar visualmente a assinatura de calor do alvo. O problema é que, se você colocar esses dois sensores na frente, eles atrapalham um ao outro. Então, os engenheiros projetaram esse cone do nariz inclinado, parecido com o de um golfinho. Isso permite que ambos os sensores tenham uma visão clara do alvo simultaneamente, sem bloquear um ao outro. Parece realmente estranho. Parece um golfinho, mas funciona. O segundo truque de engenharia é o motor. O Stunner usa um motor foguete de múltiplos pulsos. A maioria dos mísseis foguete queima como um fósforo. Eles se acendem, queimam todo o combustível de uma vez só e depois seguem por inércia. O problema é que, se o alvo fizer uma manobra no último segundo, um míssil sem propulsão pode não ter energia suficiente para virar e alcançá-lo. O Stunner é mais como um velocista. Ele aciona sua primeira queima para sair do chão, ganhar velocidade. Depois, pode desligar e seguir por inércia para economizar energia. Quando se aproxima do alvo, na fase terminal, ele aciona uma segunda queima. Isso lhe dá um enorme aumento de velocidade e energia exatamente no momento do impacto, permitindo que faça curvas de alta força G para perseguir um alvo em manobra. E finalmente, precisamos falar sobre o mecanismo de impacto direto.
Como mencionei na introdução, o Stunner não possui ogiva, ele é um interceptador cinético. Os antigos mísseis antiaéreos eram como espingardas. Eles voavam perto do alvo e detonavam uma ogiva de fragmentação, esperando que os estilhaços destruíssem o avião ou míssil inimigo. A funda de Davi é como uma bala de sniper atingindo outra bala. Ela destrói o alvo colidindo fisicamente com ele em velocidades hipersônicas. A energia do impacto é tão alta que o alvo é vaporizado. A vantagem disso é que garante que a ameaça seja neutralizada. Com uma ogiva de fragmentação explosiva, você pode danificar uma ogiva nuclear ou química, mas não destruí-la, o que significa que ela ainda pode cair na cidade e detonar. Com o impacto direto, você transforma a ogiva em pó na alta atmosfera. Então, você tem um radar que vê tudo, um cérebro que joga xadrez 3D a Mach 5. E uma bala guiada que estranhamente se parece com um golfinho. Os testes foram todos perfeitos, mas como qualquer engenheiro vai te dizer, o mundo real tem o péssimo hábito de quebrar sistemas perfeitos. E quando a funda de Davi entrou em combate real pela primeira vez em 2018, as coisas não saíram exatamente como planejado. Estreia em combate e prova no mundo real. Em 2018, a funda de Davi já estava instalada, as equipes estavam treinadas e a lacuna supostamente havia sido fechada. Mas como qualquer máquina complexa, na primeira vez que você a liga de verdade, as coisas podem ficar um pouco estranhas. Em 23 de julho de 2018, sirenes começaram a soar no norte de Israel. O radar do sistema detectou 2 mísseis sírios SS-21 Totka, lançados durante combates internos na Síria. O computador calculou que eles estavam indo em direção ao território israelense. O Centro de Gerenciamento de Batalha da Amêndoa Dourada tomou a decisão. Era a hora. 2 interceptadores Stunner dispararam dos trilhos. A estreia do sistema em combate. Mas, enquanto os interceptadores estavam em pleno voo, o radar atualizou a trajetória. Os mísseis sírios não estavam cruzando a fronteira. Eles iam cair antes, dentro da Síria. A ameaça havia acabado. Os interceptadores receberam ordem para se autodestruir no ar para evitar cair em áreas povoadas. Então, na primeira vez que a funda de Davi foi acionada, ela entrou em ação, mas não conseguiu um acerto limpo. Quero dizer, tecnicamente foi um processo de decisão bem sucedido, mas visualmente parecia uma falha. E por anos, essa foi a única história. Um sistema de $1 bilhão sem nenhum abate confirmado. Mas tudo isso mudou em maio de 2023. Durante um aumento do conflito com grupos em Gaza, um foguete de grande calibre foi disparado em direção a Tel Aviv. Essa era exatamente a ameaça de nível intermediário para a qual o sistema foi construído. Desta vez, o interceptador não se autodestruiu, ele fez contato. A Reuters e outros veículos noticiaram como a primeira interceptação operacional confirmada do sistema. Depois de anos ficando no banco de reservas, a funda de Davi finalmente se tornou uma camada que realmente cumpriu seu papel. Mas então, a função começou a mudar. Em fevereiro de 2024, surgiram relatos de que um drone EMS-450 israelense, um VANT de vigilância, estava sobrevoando o Líbano quando um míssil superfície-ar foi disparado contra ele. Normalmente, você defende um drone fazendo interferência no míssil ou manobrando. Em vez disso, a funda de Davi disparou um interceptador. Como sistema de defesa aérea, derrubar um míssil de defesa aérea disparado contra um drone sobre outro país. O que é bem louco. Bem-vindo ao futuro. Então, para ser preciso, relatos indicam que um segundo míssil foi disparado contra o drone logo depois, e o drone ainda assim caiu. Não foi o salvamento perfeito, mas provou que o sistema podia rastrear e atingir mísseis militares ágeis e supersônicos, não apenas trajetórias balísticas. E então chegou abril de 2024. Esse foi o momento em que todo o conceito de defesa em camadas foi colocado à prova máxima durante um ataque direto massivo envolvendo drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. Enquanto o sistema Arrow ganhou as manchetes por lidar com as ameaças espaciais e o Domo de Ferro lidava com o volume, a funda de Davi estava operando naquela camada intermediária crítica. Foi um teste de estresse da própria arquitetura, provando que diferentes sistemas podiam repassar alvos sem derrubar a rede. Em outubro de 2024, os ataques se tornaram ainda mais complexos. Como observou a Reuters, as rajadas subsequentes foram maiores e mais sofisticadas, especificamente projetadas para sobrecarregar as defesas antimísseis e saturar o radar. Foi um lembrete de que nenhum escudo é realmente impenetrável. Mas a maior validação veio recentemente, em junho de 2025. Durante anos foi afirmado que a funda de Davi poderia lidar com mísseis balísticos. Mas afirmar isso e realmente fazer são duas coisas diferentes. Então, a Defense News informou que o Ministério da Defesa de Israel confirmou que a funda de Davi interceptou com sucesso mísseis balísticos disparados do Irã durante operações naquele mês. A funda de Davi foi construída para a camada intermediária, mas em junho de 2025, o Ministério da Defesa de Israel disse que ela ajudou a deter mísseis balísticos iranianos. Esse foi o momento em que a teoria da engenharia realmente se tornou um fato, e eles não vão parar por aí. Há poucos meses, em agosto de 2025, o Ministério da Defesa e a Agência de Defesa contra Mísseis dos Estados Unidos concluíram uma nova série de testes de fogo real. Eles não estavam testando a versão antiga, estavam testando uma nova versão do software projetada para ameaças futuras. Economia, limites e o problema da saturação. E isso nos leva a uma verdade um tanto desconfortável. Dinheiro.
Defesa é uma guerra orçamentária. O atacante tem uma vantagem enorme. O ataque geralmente é mais barato do que a defesa. Um foguete simples pode custar alguns milhares de dólares. Um míssil guiado sofisticado provavelmente vai custar algumas centenas de milhares. Mas o interceptador Stunner? Bem, de acordo com estimativas do CSS, custa cerca de $1 milhão por disparo. Agora, obviamente, você não está apenas comparando o custo do míssil com o do foguete. Você está comparando o custo do míssil com o do arranha-céu, da usina ou do bairro que o foguete vai atingir. Nesse sentido, $1 milhão acaba sendo uma pechincha. Mas o problema não é só o valor, é o volume. Mesmo quando você está ganhando, está gastando muito. Se o inimigo dispara 100 foguetes baratos e você dispara 100 interceptadores de $1 milhão, você pode até vencer a batalha, mas está perdendo dinheiro a um ritmo muito difícil de sustentar. Isso leva ao problema da saturação. Todo sistema de defesa, não importa o quão avançado seja, tem uma limitação. O radar pode detectar 1000 alvos, mas o computador de controle de tiro só consegue planejar um certo número de soluções por segundo. E, o mais importante, o lançador só pode carregar 12 mísseis. Se ameaças suficientes chegarem exatamente ao mesmo tempo, o sistema fica sobrecarregado. Não é realmente uma falha da tecnologia, é apenas uma limitação da sua capacidade. É como um problema de apocalipse zumbi. Não importa se você tem uma arma perfeita e uma mira perfeita. Se houver 50 zumbis e você tiver um revólver de 6 tiros, você perde. Seu cérebro vai ser devorado. É por isso que analistas militares e veículos como a Reuters nos lembram constantemente que nenhuma defesa é hermética. Mesmo com uma taxa de sucesso de 90% ou 95%, se o inimigo disparar mísseis suficientes, alguns vão passar. E quando as ogivas são grandes, alguns já é demais. Isso realmente muda o foco de uma tecnologia mágica para uma logística simples e entediante. Você consegue produzir interceptadores suficientes? Consegue levá-los até os lançadores rápido o bastante? Sabemos a partir de relatórios do CSS que componentes do Stunner são fabricados tanto em Israel quanto nos Estados Unidos, utilizando aquela enorme base industrial americana para manter as linhas de suprimento funcionando. Os testes de atualização recentes, em agosto de 2025, não foram apenas sobre capacidade. Eles foram um sinal de que as linhas de produção estão ativas e evoluindo. Mas existe uma maneira de driblar essa conta. Existe uma maneira de quebrar a maldição do $1 milhão por disparo. E isso envolve a próxima camada do escudo, o Iron Beam. De acordo com o Ministério da Defesa, esse sistema de laser de alta energia concluiu seus testes e estava previsto para se tornar operacional no final de 2025. Ele foi projetado para aliviar a carga dos sistemas cinéticos, queimando foguetes e drones no céu com um feixe de luz. Por que isso é importante? Bem, porque um disparo de laser custa o preço da eletricidade necessária para gerá-lo. Estamos falando de dólares aqui, não de bilhões de dólares. É uma grande diferença, mas esse é um assunto para outro vídeo. Exportação e o que vem a seguir. Então, por muito tempo, a Funda de Davi foi uma anomalia única, um sistema construído por Israel para Israel, com a ajuda dos Estados Unidos. Parecia destinado a permanecer no Oriente Médio, mas então a geopolítica mudou e o sistema se tornou global. No momento em que a Finlândia entrou para a OTAN, eles precisaram rapidamente de uma solução de defesa aérea de alta altitude. Eles analisaram o mercado e não escolheram um sistema europeu nem um puramente americano. Eles escolheram a Funda de Davi. Foi uma manchete enorme. Comprar alguns radares é uma coisa, apostar a defesa aérea nacional, o escudo que protege sua capital em um projeto estrangeiro, é outra. E essa é a forma máxima de validação no mundo real. O acordo foi divulgado como valendo cerca de 316 milhões de euros, mas o detalhe interessante está nas letras miúdas. O pedido de cotação da Finlândia especificava um sistema capaz de interceptar alvos a uma altitude mínima de 15 mil metros. Eles queriam algo que pudesse alcançar grandes altitudes e eliminar ameaças no ar rarefeito da alta atmosfera. Como o sistema foi desenvolvido em conjunto com os Estados Unidos, Washington precisou aprovar o acordo. Quando essa aprovação foi concedida, marcou a primeira vez que a Funda de Davi saiu do solo israelense e foi para as florestas congeladas da Escandinávia. Isso provou que o problema da média altitude não é apenas um problema israelense, é um problema comum. E a própria tecnologia está se ramificando. Megaprojetos realmente adoram um bom desdobramento, como você sabe, e esse aqui é um grande. A Raytheon tem produzido uma variante do interceptador Stunner chamada Skycepter, que é um nome legal. O conceito é simples. Pegue um veículo de interceptação com nariz de golfinho incrivelmente avançado do Stilig de Davi e adapte-o para ser um complemento de menor custo para outras baterias de defesa aérea, como o sistema Patriot. A ideia é oferecer aquela precisão de impacto direto sem o preço exorbitante dos interceptadores de ponta. Isso transforma o Stunner de um míssil israelense específico em uma plataforma tecnológica global. Mas a principal história não é sobre vendas, é sobre evolução. Um sistema de defesa nunca está realmente terminado. Se você parar de atualizá-lo, ele se torna obsoleto em 5 anos, talvez até menos. É por isso que os testes em fogo real, em agosto de 2025, foram tão importantes.
Eles não estavam apenas verificando se o míssil ainda funcionava, eles estavam simulando ameaças que ainda nem existem em grande quantidade. Eles estão travando a guerra de 2030 hoje, para não perdê-la amanhã. Certo, então, onde isso tudo nos deixa? Estilingue de Davi começou como um projeto para preencher uma lacuna, o meio complicado do bolo entre o domo de ferro de curto alcance e a flecha, capaz de atuar no espaço. Ele é um sistema de 3 partes, um radar que enxerga como uma mosca, um cérebro que decide como um jogador de xadrez e um míssil que atinge como um trem de carga. Mas lembra daquele laser que mencionamos, que custa dólares em vez de milhões? Esse sistema, o raio de ferro, está se preparando para entrar em operação e potencialmente mudar para sempre a lógica de custos da defesa antimísseis. Será que um feixe de luz poderia realmente substituir um míssil guiado? Bem, como eu disse antes, essa é uma história para outro vídeo. Obrigado por assistir.